E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre testes. Testes é um assunto um tanto quanto negligenciado por muitos programadores, mas é algo também extremamente importante na programação. Existe uma máxima, principalmente no desenvolvimento ágil, que se não tem teste, não está pronto. Não adianta você falar, terminei meu programa. A pessoa vai perguntar, tem teste? Quando você responder não, ela vai dizer, então não está pronto, precisa do teste. O que eu vou fazer hoje é uma introdução. Teste é um assunto gigantesco. Existem livros e livros dedicados somente a teste, metodologia de teste, que um dia eu trago para vocês, mas hoje é somente uma introdução. Então eu vou dar um passo atrás e vou falar de uma coisa que às vezes eu vejo que alguns programadores e programadoras falham, que é o seguinte: muitas vezes eu peço alguma alteração e quando volta e eu vou rodar essa alteração no programa, ela já dá erro de cara. Isso quer dizer o quê? Que faltou uma coisa anterior ainda ao que a gente chama de teste propriamente dito, como teste unitário, teste de integração, etc. Que é você ver se o que você fez tá rodando, tem um mínimo ali de assertividade. Que seria mais ou menos o que eu comecei aqui, explicando para vocês aqui. Eu tenho uma classe calculadora com dois métodos, soma e juros. No soma, eu passo dois números e ele me retorna a soma desses números. E no juros, eu passo aqui um tipo, pode ser, imagina assim, cliente tipo A, tipo B, tipo C, algum tipo, e aí essa função me retorna quanto de juros que eu vou cobrar dele. É somente uma questão didática aqui. O que eu estou falando para vocês desse teste mínimo, que nem entramos aí na questão de teste unitário e esses outros, é verificar. Você pode colocar simplesmente lá um console e verificar teste da soma, teste dos juros para o A, para o B, C e D. E aí roda. E aí minimamente você vai ter testado o seu programa, para saber que o que você fez está funcionando. Eu fiz aqui um 10 mais 20 deu 30, o A eu esperava 10 veio 10 e assim sucessivamente. Isso ainda não é o teste propriamente dito, isso é realmente só verificar se o que você fez está certo, se compilou, se está o mínimo necessário. Agora a gente vai entrar na questão do teste propriamente dito, que é você fazer o teste no sentido de você criar projetos de teste. Hoje eu vou trazer para vocês o teste unitário. O nome teste unitário é que ele leva a entender que você vai fazer um teste no menor item possível, na menor coisa possível. Você vai testar pedacinho por pedacinho, o pedaço unitário. No nosso caso aqui, nós vamos fazer alguns testes em cima do método. Então, não é nenhum um teste maior como você poderia fazer, por exemplo, de integração. O teste de integração você já teria, por exemplo, a comunicação entre as classes. Então, talvez a minha classe chamadora, que seria o meu front-end, ele chamaria o cálculo ali de juros e esse retorno faria alguma coisa. Num teste de integração, eu testo isso, a ida e a volta da informação. Aí tem vários tipos de teste, mas acho que o mais conhecido depois desses seria o teste end-to-end. Seria um teste de ponta a ponta, seria o teste que vai do início ao fim. Que aí seria não só a integração entre duas classes, mas a integração do programa como um todo, das várias classes se comunicando, o fluxo de informação, vai, volta, grava no banco, olha se está no banco, esse tipo de coisa. Mas hoje a gente vai ficar no teste unitário. Então vou até a Solution, vou adicionar um novo projeto, porque os testes ficam em outro projeto. Eu vou escolher aqui, XUnit Test Project ou XUnit. Então eu venho aqui, vou criar um teste com o mesmo nome do meu projeto. Nós poderíamos ter criado ainda com MS Test, com NUnit. Eu escolho o XUnit porque é o que eu tenho mais conforto, mas os outros dois funcionam da mesma forma. Aí, logicamente, eu posso trazer vídeos futuros ou, se vocês tiverem mais pressa, procurem na documentação de cada um desses tipos de projeto, mas eles funcionam basicamente da mesma forma. Um teste unitário, em geral, a gente estrutura ele assim. A gente tem três fases. A gente tem a fase no qual a gente arruma a casa ali, a gente faz um arranjo, você prepara as classes que você quer testar, aí você age em cima delas, quer dizer o quê? Você manda ela fazer o que em geral ela faz. Por exemplo, ali a função soma, você manda dois números e retorna um. Então você manda ela fazer, soma aí 15 mais 20 para mim e vê quanto dá. Aí tem a parte do assert, que seria a parte de você verificar. Bom, eu mandei
10 mais 15, eu espero que seja 25. Veio 25? Ah, eu mandei 5 mais 3, espero que seja 8. Veio 8, e aí você vai verificando se voltar o resultado que você esperava, o teste foi concluído com sucesso. A função ou o método que você está testando está funcionando. Se voltar algo diferente, ele vai aqui gritar um erro aqui e a gente vai verificar. Mas vamos aqui continuar. Primeiro passo importante aqui. Repare que ele não está achando o calculadora. Por quê? Porque eu coloquei aqui o projeto de testes, mas eu não fiz nenhuma referência. Então, ó, adicionar referência de projeto vídeo teste. Eles não, até esse momento aqui, eles não se conheciam, eles não sabiam que tinha, o que um tinha, o outro tinha, esse tipo de coisa. Então agora aqui ele já encontrou a calculadora. Então olha só, teste super simples, eu chamei de soma dois números. Esse é o método que eu uso. Algumas pessoas fazem assim, eu prefiro deixar separado por underscore, underline aqui. Coloque um nome bem sugestivo aqui, vocês vão entender por quê um pouquinho mais tarde. Então a gente tem essas três fases. Arrange, act e assert, vem do inglês, mas vocês podem mudar se quiser. Isso aqui é só um comentário, nem precisa estar escrito aqui. Mas como eu disse, a parte que a gente prepara o que vai ser testado, a parte que a gente executa e a parte na qual a gente verifica se o teste deu certo. Vamos ver se o teste deu certo? Aqui embaixo no meu tem um teste Explorer, mas se não aparecer no de vocês, ó, test, run all tests. Quando você fizer isso, ele vai compilar e vai rodar os testes. O teste vai aparecer aqui. Quando você der esse run test, se você não tiver ele aqui embaixo, ele vai aparecer, você puxa ele para cá para baixo. Mas vamos ver, o nosso teste rodou corretamente. Ele está verde aqui, ó. Soma de dois números, funcionou. Vamos fazer o teste do teste, e isso é uma coisa recomendada para você ver, porque o teste ele é um código. Se você errou esse código, pode ser que ele esteja dando positivo para qualquer coisa. Então é bom você testar para ver se ele pega o erro. Então eu vou só mudar aqui, ó, mandando 2 e 2. E continuo esperando 3 aqui. Obviamente esse teste vai falhar. Vamos rodar ele de novo aqui. Falhou. Olha o que acontece quando falha. Esperado 3, atual 4. Aqui do lado também aparece de uma forma mais simples. Então, ó, mensagem. Esperavam 3. O que eu recebi? Um 4. Aí ele tá te dando a dica para você. Ah, então talvez o erro seja isso, seja aquilo. Aqui a gente sabe que foi simplesmente porque eu quis que desse erro. Uma outra coisa aqui, ó. Esse assert, que é onde efetivamente você vai verificar o que deu errado, ele não tem só esse equal aqui, que seria igual. Então aqui esse igual significa o quê? Que o resultado tem que ser igual ao esperado. Mas eu tenho outras opções aqui. Ó, eu tenho true, então às vezes eu estou esperando um resultado booleano verdadeiro. Eu tenho false, porque às vezes eu estou esperando um resultado booleano falso. Throws, que seria para ele, se ele dispara um erro. Então às vezes eu estou esperando que ele dispare um erro. Eu estou fazendo um teste, estou passando um dado inválido, aquela função lá tem que disparar uma exceção. Disparou, é aqui que a gente vai ver. Single, se tem somente um registro numa tabelinha, numa lista de objetos. E várias outras coisas. Se contém, igual como você já viu, falhou, sei lá. Tem um monte. Se for nulo, um muito utilizado também. Se for nulo, se não for nulo. Então são coisas que você vai testar. Aqui é só o nosso equal mesmo. E aí você vai começar a ter uma cabeça para o que pode dar errado. É sempre bom você pensar no que você fez, onde pode ter uma falha. Aqui, por exemplo, a gente poderia ter uma falha em números negativos. Será que ele soma números negativos? Será que soma direito? Vamos testar. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer, esse fact aqui, essa annotation, é uma coisa do XUnit. Na verdade, o NUnit também os outros têm. É uma coisa dos testes. Para você dizer que isso aqui é um tipo de teste que a gente pode chamar de fato, que é o quê? É você testar uma coisa específica. Em vídeos futuros, para esse aqui eu sei que já vai ficar muito grande, eu vou trazer alguns outros, no quais, por exemplo, a gente pode fazer um teste automatizado e esses números aqui, esse 1 e o 2, eles irem mudando de acordo com uma tabela que eu quis, ou ele ir gerando números aleatórios dentro de um range ali, para eu testar também coisas aleatórias e não ficar... Porque aqui, na verdade,
que sei do ínteger, e se vocês viram alguns outros vídeos, vocês vão saber, se eu somasse aqui um inteiro e a soma desse inteiro estourasse o valor máximo que um inteiro segura, ele ia dar um erro de overflow, ele não daria um erro, não dispararia uma exceção, mas o resultado seria um resultado incorreto. É que aqui, para termos didáticos, eu estou ficando numa coisa menor, mas seria uma coisa interessante a se testar. Mas vamos lá, números negativos, eu vou simplesmente copiar isso aqui, vou mudar o nome, ó, soma dois números negativos. E agora seria interessante eu dar mais um contexto para o teste anterior e ele virar o nome soma dois números positivos. E aí eu poderia fazer um teste de soma negativo com positivo e acho que vocês entenderam a ideia. Mas vamos lá. Soma dois números negativos. Vou colocar menos 1 e menos 10, menos 20. E o que eu espero disso, obviamente, é menos 21. Será que deu certo? Vou rodar todos de novo. Positivo. Verde, verde. Ou seja, a minha função lá, ela está trabalhando tanto como números positivos e números negativos. Agora vamos caminhar para o final, que eu sei que já está muito grande. E a minha ideia hoje era ser mais prático, mas como vocês sabem, eu não consigo. Então, eu já vou jogar aqui um outro teste pra gente finalizar. E antes de continuar, se estiver gostando do vídeo, curte, compartilha, se inscreve, se possível se inscreva no canal. Mais de 80% das pessoas que veem esses vídeos, elas não estão inscritas. E o número de inscritos para o YouTube ainda é muito importante. É o que torna o canal relevante e aí vai distribuir essa informação para mais pessoas. Então, se puder, clique no botão de se inscrever porque isso me ajuda demais. Vamos voltar lá pro vídeo. Então eu criei aqui alguns testes chamados juros A, B, C e outros. Eles têm todos a mesma estrutura. Eu crio aqui uma instância da calculadora, eu chamo aqui os juros, passando um parâmetro, no caso o nome aqui, A, B, C e D, e o resultado esperado. Então do A eu espero 10, do B eu espero 15, do C eu espero 20 e dos outros eu espero 50. E aí eu passei qualquer coisa que não seja A, B ou C. E a gente vê aqui, ó, A, B ou C, 10, 15, 20 e 50. E se eu rodar esses testes aqui, A, B, C e outros, tudo certo. Agora vamos imaginar que a gente está no dia a dia aí. Lembrando que testes, obviamente, para um projeto tão pequeno assim, ele não seria tão útil. O verdadeiro valor do teste você vê num programa grande, onde às vezes você mesmo está sozinho, você acha, eu sou a única pessoa que mexe nesse programa aqui, eu dou conta. Não dá, porque se o seu programa realmente cresce, você vai ter, sei lá, centenas de classes, se somar ainda com a parte visual, com relatórios, com telas, isso aí pode chegar na casa do milhar, você não vai lembrar de tudo. E muitas vezes, uma alteração pequena num determinado lugar, ele se espalha. Então eu criei aqui uma forma simples de mostrar, mas você tem que pensar que no dia a dia isso realmente tem muito valor. Então vamos dizer que você está lá trabalhando e chegou da pessoa lá que vai passar alguma coisa para você a seguinte solicitação. Olha só, eu preciso que você crie aí a classe D de juros que retorne 25%. Então os juros vai ser 25 para a classe D. Bom, você está lá trabalhando no dia a dia, parou o que você está fazendo, entrou aqui e falou, legal, juros A, B, C, eu só preciso criar o D e ele retorna aqui 25. Você olha aqui e vê que o que não é C está retornando 50. Bom, se eu retornar 25 aqui, ele vai funcionar, realmente. Aí você joga aqui em cima, ó, o D e verifica. Bom, o D, vamos ver. Olha lá, perfeito. 10, 15, 20, 25 pro D, legal. Devolve isso daqui, ó, tá feito, manda para produção, o pessoal tá usando tal, você nem reparou, era uma sexta-feira, você já tá lá no happy hour, depois das 5, e de repente começa a pipocar umas mensagens, alguém te liga e fala, olha, o sistema tá calculando tudo errado aqui. E você, nossa, tudo errado, mas eu olhei lá, eu fiz meu testezinho, eu joguei os juros lá e tal. Realmente, mas você não fez o teste de verdade, você fez uma verificação lá. Se você tivesse rodado os seus testes, você veria, ó, tá quebrando aqui embaixo. Que de um lugar onde você espera 50 veio 25.
Aí você pode pensar, opa, mas aí o D tem que vir 25. É verdade, mas você esqueceu que tinha um E, um F, um G. Talvez tenha o alfabeto inteiro. E você se esqueceu porque acontece. Lembre, isso aqui é um exemplo simples. No dia a dia você está soberbado, você está na correria, você está esperando alguma outra coisa, você está com a cabeça em outro lugar. É assim que funciona. Então, se você tivesse feito os testes, ou no caso aqui rodado é um pouco mais simples, porque em geral a gente tem uma certa liturgia, um certo framework, CI, CD, eu trago essas siglas outra hora, mas praticamente é o que? Já existem coisas pré-programadas para serem feitas quando você entrega um código novo. Então, num lugar um pouco maior, com uma estrutura mais robusta, esse seu código já cairia nessa esteira, já seriam feitos os testes e ia falar, opa, esse seu teste está errado. E num ambiente mais simples, você deveria ter rodado o teste. Aqui eu tô colocando num ambiente onde não teria o teste. Então, onde não teria o teste, aconteceria isso. Você acharia que aquilo está resolvido, mas na verdade estourou em outro lugar. Então, esse é o grande valor do teste. O valor do teste é não deixar você errar. Dentro do possível, lógico, a gente sempre teria que colocar mais testes para ficar tentando pegar tudo. E aqui nesse exemplo, o erro seria corrigido de que forma? Você criaria o D, deixaria com 25 e retornaria porque todos os outros teriam que ser 50. E aí roda de novo o teste, olha lá, passou no verde. Então hoje era só molhar o pé, vamos dizer assim, na questão dos testes. Como eu já disse no início do vídeo, o teste é um assunto gigantesco. Eu quis dar essa introdução para depois trazer coisas um pouco mais avançadas. A gente tem questão aí de fixture, de mock, que seria você inventar algumas coisas. Eu trago mais para frente. O Fluent Assertions, que deixa essa questão ali, onde a gente escreveu aqui, ó, assert igual equal, de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais inteligível por ser humano. Também vou trazer mais tarde. A gente tem a questão do TDD, que seria você, entre aspas, começar o programa ao contrário. Em vez de fazer o programa e criar o teste, você cria o teste para um programa que você vai fazer no futuro. Parece meio loucura, dá um pouco de nó na cabeça no começo, mas também é uma coisa muito poderosa, muito utilizada por aí. É um diferencial se você for procurar emprego. Muitas vezes você vê lá várias siglas e TDD é uma dessas siglas. Então é isso, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Como eu já pedi, curte, compartilha, se inscreve e vejo vocês no próximo código.